O apresentador rapidamente grita por ajuda e chama seus capangas que aparecem para deter o escravo rebelde. Penélope reflete que a situação está fora de controle e que desse jeito Iclis pode acabar sendo morto pelos golpes. Ela então pensa que odeia a ideia de ter que usar o anel, mas mesmo assim o usa e derruba completamente o quinto protagonista masculino. Depois disso, um dos capangas vai até a mulher e diz que é perigoso para ela chegar muito perto. Vemos então Iclis a encarando com um olhar hostil enquanto a protagonista vai até ele. Sua favorabilidade está em 0. Penélope então coloca a mão no seu queixo e o chama pelo nome. Isso muda o olhar do jovem escravo. Com isso, nossa protagonista tira a máscara e pede para que Iclis olhe para ela e diz: "Fui eu quem te comprou por 100 milhões de ouros. Reconheça o rosto de sua mestra." O olhar do jovem muda novamente e Penélope diz que não o comprou para que ele fosse um desperdício. Nem mesmo o nobre mais louco desperdiçaria 100 milhões por um escravo. Você acha que alcançaria algo se rebelando? Acha que conseguiria escapar daqui? Não tem um país ou casa para voltar. Depois de falar isso, a prota agarra o queixo do homem com mais força e diz que realmente odeia gente que não conhece seu lugar. Vi potencial em ti. Assim concordei em investir essa quantidade. Isso é apenas entre nós dois. Então você terá que me provar que vale a quantidade de dinheiro que gastei para te comprar. Senão eu te devolverei sem hesitação. Entendeu? Se sim, balance a cabeça. Preciso voltar rapidamente para casa. Iclis então balança a cabeça afirmando que entendeu. Caraca, a prota conseguiu ser bem escrota no intervalo de uns 2 minutos. Voltando à história. A escrota, quero dizer, a protagonista fala com o apresentador, ou melhor dizendo, o anfitrião. Ela pede que ele tire os grilhões do Iclis. O anfitrião tenta argumentar contra esse pedido, mas a mulher diz que é para ele se livrar de tudo que prende o escravo, exceto as algemas e a gargantilha, pois a mesma levará ele para casa. Com isso, alguns dos grilhões são tirados de Iclis, que fica quieto sem dizer nada, mas ele parece pacífico. A prota então pede para um capanga tirar toda a roupa com exceção da cueca. O homem tenta meio que contestar esse pedido, mas a prota joga o saco de ouros e a próxima cena que vemos é Penélope indo embora com Iclis enquanto o apresentador agradece e o capanga fica lá só de cuequinha. Do lado de fora do leilão, Penélope percebe que não sabe como voltar ao ducado e nesse momento o vilão com cara de figurante cerca ela e Iclis com diversos capangas. O homem diz: "Boa noite. Nos vimos faz pouco tempo no evento. Lembra?" Penélope apenas responde que não o conhece. Isso irrita o vilão, que pergunta se ela está o ignorando e diz que ele é quem os rumores chamam de Esperança, Clurie. Antes que ele continuasse a falar, um dos capangas o interrompe e o vilão com cara de figurante muda de assunto. Acho que ele estava falando algo que não devia. Voltando à história, o vilão diz que gostaria que Penélope entregasse o escravo. A mulher então toma a frente e pede para Iclis se afastar. A protagonista pensa que mesmo com um pouco de medo, talvez essa seja uma oportunidade de subir pontos com o alvo, já que um mestre deve saber como proteger seus subordinados. Penélope então diz: "Por acaso não ouviu que eu ganhei o leilão por 100 milhões de ouros?" Exasperado, o vilão tenta argumentar que o mesmo não trouxe uma grande quantidade de dinheiro hoje, mas que pode oferecer 10 milhões no momento e depois pagar os 90 milhões restantes em alguns dias. A prota simplesmente fala 1 bilhão e o homem diz o quê? Penélope então fala que estava disposta a pagar 10 vezes mais que o preço final oferecido no leilão e que se o homem tivesse oferecido 100 milhões ela teria pago 1 bilhão. Portanto, o preço final por esse produto seria de 1 bilhão de ouro. Irritado, o vilão grita: "Como se atreve? Esse é um preço irracional. Por acaso sabe quem eu sou?" Penélope então agarra a máscara e diz: "O mesmo para você. Por acaso sabe quem eu sou?" Nesse momento, o vilão a chama de cadela maldita e tenta lhe estapear, mas Iclis avança rapidamente, segura o homem pelo braço e quebra seu pulso. Por acaso ele não estava algemado? Penélope pensa enquanto vemos a corrente de Iclis quebrada. Ele simplesmente quebrou ela na força bruta. Brabo demais.